E aí, tudo bem? Então, retornamos a resolver o nosso livro do IESE. E antes de começar esse vídeo aqui, eu quero agradecer a minha esposa Úrsula, que me cedeu essa cadeira aqui, me deu essa cadeira aqui, ó, muito boa para dar aula. E assim, quem sabe, né, a gente consegue fazer mais vídeos, né, agora com um pouco mais de conforto, né, um pouco melhor aqui o nosso estúdio, né, resolver mais problemas. Então, sem mais delongas, vamos embora então resolver o nosso exercício de número 41. Então, vamos diz o seguinte: resolva os sistemas seguintes. Então, já vamos começar logo a resolvendo o nosso sistema da nossa letra A. Então, ou seja, a primeira coisa que eu vou te chamar a atenção, que se você já vem acompanhando a nossa playlist, você já percebeu, como eu tenho um meio aqui, ou seja, a minha base, é a mesma coisa dela estar elevada a um expoente negativo. Então, ou seja, eu posso transformar esse meio aqui em um 2 elevado a menos 1. Tá bom? Mas eu também posso fazer de outro jeito, né? Aqui eu vou pegar uma borracha maior. O inverso também é admitido. Então, ou seja, eu não vou mexer nessa minha equação aqui, mas eu vou mexer na que está do outro lado, porque eu primeiro tenho que igualar as bases. Para que eu possa trabalhar com meus expoentes, eu tenho que igualar as bases. Isso é básico. Então, ou seja, esse meu 8 aqui, eu sei que ele é 2 elevado ao cubo. Então, ou seja, se eu quero, assim como eu faço daqui para inverter, eu elevo a menos 1, então, ou seja, eu deixaria 2 elevado a menos 1, aqui eu também posso fazer para inverter ele. Então, ou seja, se eu tenho 8 e eu quero inverter ele, eu deixo sob 1/8 elevado a menos 1. E como eu sei que 1/8 é 2 ao cubo, então isso daqui vai ser 2 elevado a menos 3. Por quê? Porque o meu menos 1, né? Já que eu pulei um passo aqui, né? Ele estaria o quê? É 1, né? Perdão, é meio, né? Elevado ao cubo vezes, perdão, porque aqui a ordem, né? Seria o meio, um oitavo, perdão, elevado a menos 1. E quando eu elevasse aqui ao cubo, né? Ou seja, eu teria que ter feito o quê? Meio ao cubo e isso daqui elevado a menos 1. E pela propriedade de exponenciação, né, dos nossos expoentes, isso daqui vai haver o quê? Um produto. Então, ou seja, eu tenho, na verdade, um meio elevado a menos 3. Isto posto, vou apagar aqui o nosso rascunho. Eu vou transcrever o nosso sistema como meio, que já estava ali na primeira parte, elevado a x mais 2y, que vai ser igual ao quê? A 2 elevado a... Perdão, 2 não, a meio, né? Que vai ser... Igual ficou aqui em cima. Que vai ser igual ao quê? A meio elevado a menos 3. Tudo bem até aqui? Você está achando algum problema, alguma dificuldade? Deixa aqui nos comentários, que qualquer coisa a gente faz, ou melhor, a gente faz um vídeo complementar. E aqui de igual maneira, ou seja, se eu tenho 1/3, na verdade eu vou fazer o quê? 3 elevado a menos 1. Que vai ser igual a 3 elevado a x mais y. Então, ou seja, transcrito os meus sistemas, agora eu vou eliminar o quê? As minhas bases para eu trabalhar somente com os meus expoentes. Então, eu vou ter o quê? X mais 2y vai ser igual ao quê? A menos 3. E eu vou transpor para frente, ou seja, só vou mudar a ordem dos fatores, eu vou ter o quê? X mais y igual a menos 1. Eu vou aplicar uma subtração entre os dois sistemas, ou seja, x menos x dá 0. Mais 2 menos 1 dá 1, então, ou seja, vai ser o próprio y. E vai ficar o quê? 3 menos menos 1. Então, significa o quê? Que vai ser menos 3 mais 1. E menos 3 mais 1 é menos 2. Então, ou seja, a minha primeira parte já está resolvida aqui, ó. O meu y é igual a menos 2. E se eu for trabalhar com essa segunda equação aqui, que ela é mais fácil, né, mais imediata, eu vou ter o quê? Que x é igual a menos 1, o y passou por outro lado, ele passa por outro lado como mais 2, então eu vou ter que o meu x é igual a 1. Então, está aqui o meu resultado, meu y é igual a menos 2 e o meu x é igual a 1, beleza? Então, vamos então para a nossa letra B.
A nossa letra B diz o seguinte: raiz quadrada de 7 elevado a x. Ou seja, a raiz quadrada é a mesma coisa que 7 elevado a meio. Lembra lá das nossas propriedades? Se você... lá no meu Instagram, eu deixo vários mapas mentais. Entre os mapas mentais, se você for dar uma olhada lá, tem também um mapa mental sobre regras de exponenciação. Então, ou seja, se você tem uma raiz quadrada de a elevado a m, e aqui é um n, significa nada mais, nada menos que m dividido pelo m. Como nós temos uma raiz quadrada, aqui é equivalente ao quê? A 2. E aqui é equivalente a 1. Então, ou seja, isso daqui é a mesma coisa que 7 elevado a meio. E isso está sendo multiplicado pelo x. Então, ou seja, eu posso transcrever como 7x dividido por 2, porque o meio multiplica o x. Vou apagar aqui esse nosso comentário e já vou colocar o quê? 7 elevado a meio não, né? Meio x, né? Não tem problema, ou x dividido por 2. Também dá a mesma coisa. E ele é igual ao quê? Ao 49. 49 é 7 ao quadrado. Então, ou seja, se eu tenho 7 ao quadrado, que está elevado a y menos 2x, eu vou pegar esse 2 e vou multiplicar aqui. E aqui eu vou estar aplicando a minha propriedade distributiva. Essa aqui é uma propriedade muito importante, tá bom? Da matemática. Então, ou seja, se eu tenho um produto que está multiplicando em termos de soma, ele está multiplicando cada elemento daquela soma, tá bom? Então, isso posto, significa o quê? Que é igual a 7, o 2 vai multiplicar pelo y, então, ou seja, vai ficar 2y, e o 2 vai multiplicar pelo menos 2x, que vai ficar menos 4x. Beleza? E aqui eu tenho 2 elevado a y menos x, e vai ser o quê? 1024. 1024 é uma potência de 2, e é bem fácil, ó. Só você lembrar, né, dos pendrives, né, ou de coisas para você HD, né, coisas que você guarda, memória, né, sempre, se você for olhar, né, vem 1 GB, né, que é a mesma coisa que 2 elevado a 0, e o próximo é o quê? 2 GB, né, ou se você lembrar aqui de pendrives bem antigos, né, 2, depois é o quê? 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, e depois do 512 vem 1 tera, né, que é o 1024 GB, né, vamos dizer assim, né. Ou seja, é 2 elevado a 10. Vou colocar aqui, né, 2 elevado a 10. Com as minhas bases já igualadas, então eu já posso trabalhar direto com os meus expoentes. Então, ou seja, eu vou ter o quê? X dividido por 2 igual a aqui, 2y menos 4x. Só que olha só que coisa interessante. Eu tenho uma fração aqui. Ou eu começo a trabalhar com a fração até o fim, ou eu me livro logo dela. Como é que eu vou me livrar da fração? Isso aqui é o quê? É uma igualdade. Se isso aqui é uma igualdade, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 2 de ambos os lados. Se eu multiplicar por 2 de ambos os lados, o que acontece? O número está sendo dividido por 2 e multiplicado por 2. Então, ele é ele mesmo. Vou repetir. Se eu tenho a metade e eu que vou dobrar a metade, ou seja, é o próprio aquela inteira. Então, ou seja, se eu multiplicar x dividido por 2, eu vou ter o quê? O meu x. Que vai ser igual ao quê? 2y vezes 2, 4y menos 8x. Menos 8x. Então, ou seja, essa expressão aqui eu já posso me livrar dela e eu vou trabalhar com essa expressão aqui, tudo bem? Eu vou trazer ela já para cá. Opa. Então, e agora a parte de baixo eu tenho o quê? Que y menos x é igual a 10. Ainda trabalhando nessa primeira equação aqui, o que eu vou fazer? Eu vou jogar tudo para um lado só. Então, ou seja, eu vou ter 4y menos 8 menos 1, que está passando para o lado de cá, né? Ou seja, o x vai passar para o lado de cá negativo. Então, ou seja, eu vou ter o quê? Menos 9x. E menos 9x, isso aqui vai ser igual a 0. Então, ou seja, isso daqui também eu posso estar eliminando e eu vou trocar por essa
Vou trocar por essa equação aqui, ó. Bem? Então, ou seja, daqui o que eu vou fazer? Eu vou partir do princípio que essa daqui é a mais fácil. Por quê? Porque eu posso botar o quê? Que y é igual a 10 mais x. E aí eu vou substituir do outro lado. Eu vou ter o quê? 4 vezes 10 mais x menos 9x igual a zero. Aplicando aqui a nossa propriedade distributiva. Vou ter o quê? 4 vezes 10, 40, mais 4x, perdão, x menos 9x igual a zero. Então, ou seja, eu vou passar o 40 para o outro lado e vai ficar como? Menos 40. 4 menos 9, menos 5. Então, eu tenho o quê? Menos 5x igual a menos 40. Eu posso trabalhar o quê? 5x igual a 40. Já que está ambos os lados negativos, eu posso multiplicar logo por menos 1 sem prejuízo nenhum. Ou simplesmente passar o menos 5 e dividir por menos 40, que eu também vou ter o mesmo resultado, que é 8. 5 vezes 8, 40. Então, meu x é igual a 8. Se o meu x é igual a 8, significa o quê? Que meu y é o quê? 10 mais 8. Então, meu y é igual a 18. Está aqui, então, o meu resultado. Meu x é igual a 8 e o meu y é igual a 18. Beleza? Então, agora a nossa letra C. Diz o seguinte, a nossa letra C. 100 elevado a x, né? Então, ou seja, se 100 elevado a x é a mesma coisa que 10 ao quadrado. E esse 10, ele está multiplicando o x que está ali. Então, eu vou ter o quê? 10 elevado a 2x. Vezes, lembrando agora, acabei de falar, ou seja, isso aqui pode ser escrito de uma forma de fração, que, ou seja, que é 10 dividido por 2, porque aqui eu tenho meu índice 2 quando está omitida a informação, é igual a 10 elevado a 1, porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Aqui embaixo, se você já vem acompanhando a nossa playlist, você já matou. Vou fazer uma anotação aqui para te lembrar. 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. E 1 sobre 10 é 10 elevado a menos 1. Só que ele está elevado a x. Então, ou seja, eu vou, na verdade, estar multiplicando. Então, ou seja, menos 1 por x, né? Então, vai ficar 10 elevado a menos x. Aqui também, de igual maneira, só que aqui, ao invés de uma casa decimal, eu tenho duas casas decimais. Então, ou seja, na verdade, se trata de 10 elevado a menos 2. E 10 elevado a menos 2, que está multiplicando y dividido por 2. Então, ou seja, eu posso estar eliminando. Por quê? Porque a metade vezes 2 é o produto inteiro, né? Então, ou seja, se você tem duas metades de uma laranja, você tem a laranja inteira. Então, ou seja, 2 vezes a metade é o próprio produto. Então, ou seja, só que aqui, ó, lembrando que tem um sinal negativo, então a mesma coisa aqui, 10 elevado a menos y. E está elevado também a 10 a menos 2. Tudo bem? Então, vou apagar aqui os meus comentários para abrir espaço aqui. Com as minhas bases igualadas, eu já posso trabalhar com os meus expoentes. Então, eu vou ter o quê? 2x mais y sobre 2 igual a 1. Lembrando que eu fiz aqui rapidamente o quê? Se eu tenho a elevado a n vezes a elevado a m, nada mais eu tenho que an mais m. Então, ou seja, eu já estou somando os meus expoentes sem a minha base, beleza? E 10 elevado a menos x, ou seja, eu vou ter menos x menos y igual a menos 2. Vou mudar aqui a minha fração como eu fiz na outra vez. O que eu vou fazer? A primeira aqui, eu vou multiplicar ela por 2. Para quê? Para que eu elimine aquela fração que está embaixo do y. Eu acabei de falar, ou seja, eu vou estar multiplicando duas metades para ter o inteiro. Então, ou seja, 2x vezes 2 é igual a 4x. Mais y, que é igual a 2. E embaixo eu vou estar multiplicando por menos 1. Então, ou seja, eu vou ter o quê? X mais y é igual a 2. Com esse meu sistema modificado aqui, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair o de cima pelo de baixo. Então, ou seja, eu vou ter o quê? 3x mais 0, né? Y menos y, 0. E 2 menos 2, 0. Então, ou seja, 3x é igual a 0, então x só pode ser igual a 0. Se x é igual a 0, então y é igual a
2. Tudo bem? Então, esse aqui foi o nosso exercício 41. Eu espero que você tenha gostado. Lembrando, qualquer coisa, pode procurar a gente no Telegram, tá bom? Forte abraço, te vejo no próximo.